na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agora aqui mais uma vez estamos na tua presença, mais essa quinta-feira, mais esse trabalho, mais uma de ensinamento, Pai, que o Senhor nos prepara para estarmos aqui na tua casa. Obrigado a Deus pelo dia, obrigado a Deus pelo pão, obrigado pela vida, obrigado por estarmos em pé, obrigado a Deus amado, por até que o Senhor tem nos dado força, por nos dado graça. Ó Deus, quero neste momento, Pai, pedir a Deus perdão dos meus pecados, das minhas pragas, ó Deus amado, visita-me, ó Deus amado, a cada um de nós, toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai amado, ó Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar, que o Senhor possa nos acompanhar, que o Senhor possa nos assistir, ó Deus amado, mais esse trabalho, ó Deus amado, de ensinamento. Toma nas tuas mãos o teu servo, pastor Wesley, pastor Marcos, que agora está, ó Deus amado, nessa parte, ó Deus amado, toma nas tuas mãos aqueles que ali já estão, ó Deus, vem-se conosco, alegre nossos corações, ó Pai amado, toma nossas vidas, ó Deus amado, na tua direção, que nós possamos, Senhor amado, estarmos, ó Deus, com esta mente, com esse desejo, ó Deus amado, de a cada dia estarmos nos alinhando mais, ó Deus amado, a tua vontade. É que eu te peço neste momento, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 193, amém? 193 áreas. Bastante agradecido. É um gostoso, mas há muito tempo mesmo que eu não tiro ele. Amém? Pode tirar? Pode tirar. Chegou. Tá. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não percebe, confiando fica, em faz promessas que são muito ricas e infalíveis.
Pecados carregou em de culpa.
Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, tem ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas vêm do Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Cristo nos deu concedido o santo consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas vêm do Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai o Senhor francamente, teu grande poder, onde de amor permanente, põe em nosso ser. Chuvas vêm do Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos generosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, lançando recebidor. Chuvas vêm do Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Amém? Graças a Deus. Como costume, né? Sempre a gente dá aquela introdução. Eu vou falar de hoje, que vai dar essa introdução do nosso pastor Wesley. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado. Uma oportunidade de estar no Espírito. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres. Mais uma noite de culto. Como é bom nos lembrar que fomos criados para isso, para louvor e glória do Senhor. E é necessário que a gente valorize esses nossos momentos na presença do Senhor, oferecendo a Ele o nosso culto. Amém? E eu quero ler aqui com vocês, para deixar para a meditação, no capítulo 5 da primeira carta de João. Eu quero ler do verso 1 ao 5. 1 João, do 1 ao 5, capítulo 5. Capítulo 5, do 1 ao 5. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom. O título diz: A fé em Jesus e as suas consequências. Tem consequência ter fé em Jesus. É, pastor Marcos, tem. Não é só ter fé. 1 João 5, do 1 ao 5. Glória a Deus. Amém. Todo aquele que crê
que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus, graças a Deus. Então aqui nós percebemos a responsabilidade de cada um que diz que crê no Senhor. O verso 2 fala: nisso conhecemos que nós o amamos, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nós temos que entender que há uma forma de se demonstrar isso, porque o amor é algo muito intrínseco, né? O amor é aqui, você pode falar para todo mundo: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Muitas pessoas não falaram isso, mas é pela atitude, pela forma como ele liga com as coisas que o Senhor ordena, que vai demonstrar realmente que nós amamos. Amar de boca é fácil, né? É fácil, eu amo, tá? Eu posso falar 1000 vezes para minha esposa: eu amo a minha esposa. Aí ela pode olhar para minha cara: tudo bem, mas quando é que você vai começar a demonstrar? Por quê? Porque dizer que ama não é o que te define realmente como alguém que ama, mas as atitudes que você toma que mostram isso. E o Senhor não é diferente. Ele quer que você mostre que o ama como? Aqui diz o texto: amando o seu Filho e guardando os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. E aí ele termina o verso 3 falando que os mandamentos não são pesados. Por mais que a gente tente praticá-los com uma forma muito natural, isso torna difícil. Estava vendo o pastor Marcos dando aula na escola bíblica, falando que a gente não consegue. Realmente, a nossa natureza batalha tanto contra, que a nossa vontade nunca vai ser agradável na hora de obedecer. Porém, andar no temor do Senhor nos leva a descobrir o caminho da facilitação para a obediência. Eu temo a Deus. Bom, se eu temo a Deus, eu começo a evitar que o mundo me influencie. Eu começo a parar de fazer o que o mundo quer que eu faça. E aqui o texto mostra, porque é dessa forma que se demonstra o amor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então tudo isso está aqui dentro. Por mais que a gente externe com palavras, são as nossas demonstrações que farão com que seja perceptível, que nós nos apliquemos nisso, que nós nos empenhemos em demonstrar mais do que falar. Aliás, quando Salomão fala sobre o culto, ele até fala que a gente fala muito no culto. Por quê? Porque às vezes a gente promete demais: Senhor, por você eu faço isso, e começa a declarar coisas demais no culto. Nos louvores eu quero estar na frente de batalha, e começa a externar coisas demais. Mas na hora do Senhor experimentar realmente se você está com essa disposição, a gente começa a debandar, começa a desfalecer, e logo não conseguimos seguir. Mas aqui mostra, sobretudo, que o mandamento não é pesado, que o amor é demonstrado, e que isso é uma prática da nossa fé. Aí o 5 conclui: quem é este que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que creiamos isso, demonstremos isso e vivamos de forma que condiga com isso. Amém? A senhora tem oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Cantar o hino, ou dar uma palavra, aquilo que sentiu no seu coração, e logo mais estaremos entrando no estudo. Amém? Glória a Deus. Enquanto a Abigail ajuda lá, vamos fazer uma oração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, estou aqui falando contigo, Senhor amado. Quero neste momento lhe pedir, Senhor amado, tome este culto nas tuas mãos. Não venha deixar que venha ser a nossa vontade, mas a tua. Ó Deus amado, toque dentro de nós, de cada um de nós, deixando-nos, ó Pai amado, da rugada do Espírito Santo,
Quem olha para as circunstâncias não caminha. Quem olha para as circunstâncias se entristece. Mas quem olha para ti, alegra o seu coração. Porque o Senhor, ó Pai amado, é a nossa força, é a nossa bandeira, é a nossa alegria. A Bíblia chega a dizer, ó Pai amado, que até a tristeza salta de alegria na tua vida. Abençoa a tua serva, Pai. Eu te peço que agradeça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Pai, Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem, gente? Amém. E essa chuva? Meu Deus do céu. O céu está desabando. Eu quero deixar aqui para a meditação da igreja, dentro desse texto, até que o pastor Wesley leu, tem um salmo que está no meu coração desde manhã cedo, Salmo 41, que vai dizer exatamente assim, ó. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. É tão interessante quando nós ouvimos, lemos esse versículo, né? O salmista Davi ali compondo esse salmo e descrevendo o cuidado de Deus nos dias que ele atendeu um dos seus necessitados. E não é diferente nas nossas vidas. Quando nós nos atentamos ao outro e prestamos a benevolência do cuidado, da atenção, isso faz tão bem, que é a prática do amor, né? Que a gente vai ver que no dia que eu e você estivermos sofrendo, precisando, ou até mesmo num leito de hospital, de enfermidade, aqui está afirmado que quem cuida de mim e de você é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá a saúde e Ele que nos dá a condição de nos levantarmos, nos recompormos e darmos seguimento à existência nossa e o propósito de Deus nessa terra. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite vai valer a pena a gente servir de suporte, né? Se importar, cuidar, mesmo que a gente tenha que perder a nossa vez, mas para ver o nosso irmão bem, a gente fazendo isso no dia da nossa dor, no dia da nossa adversidade, a gente tem um Deus que nos assiste do céu. E Ele fará questão de marcar presença e dizer assim: meu filho, ainda que o vale venha, ainda que a enfermidade venha, eu te sustento, te ponho de pé e te dou a vitória. Amém? E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite e vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pra Deus curar.
Deus e apresentamos o servo do Senhor na nossa vida. Senhor meu Deus, é mais uma quinta-feira que aqui nós estamos. Eu quero que esse momento me pedir, Pai, que não venha ser apenas mais uma quinta-feira. Eu quero nesse momento me pedir, ó Pai, que o Senhor possa preparar o meu e o coração de cada um de nós. Ó Deus amado, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ó Pai amado, ela não deve ser ouvida de qualquer forma. Precisamos estar com o nosso coração contrito, precisamos estar com o nosso coração, Deus amado, preparado, precisamos estar com o nosso ser, com o nosso íntimo, ó Deus amado, prontos a ouvir a tua voz. Por isso eu te peço neste momento, que o Senhor possa, ó Senhor amado, formar o teu cérebro ungido nas tuas mãos, e que ele venha a ser, ó Deus amado, usado como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. E que por ele, Senhor, o Senhor possa, nesta noite, falar conosco por internet. Ó Deus amado, não importa como nós estamos, não importa, ó Deus amado, como estamos, de repente até possamos ter entrado abatidos, tristes, preocupados. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas, ó Deus amado, faça desse culto o culto. Faça desse culto, ó Deus amado, diferencial. Porque nós acreditamos que o Senhor pode operar. Nós acreditamos que o Senhor pode transformar. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Olha o Senhor Jesus, irmãos. Podemos sentar na presença do Senhor. Louvado Jesus. Deus é bom. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite junto com os irmãos e já de ouvir essa boa palavra, pastor. Porque é a palavra que nos solidifica na presença do Senhor. Não tem outra coisa. Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui. E em verdade pastor, que esse capítulo que o pastor leu, em 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5, 4, ele é a base daquilo que nós vamos refletir nessa noite. Porque bem verdade que é isso, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Irmãos, a fé. Se não fosse a fé, nós não estaríamos aqui. Eu vou ser sempre enfático, pastor Edson. Fé. Se o pastor perceber na escola, fé. Nós falamos por fé. Nós pregamos por fé, nós louvamos por fé. Nós estamos aqui por meio de fé. Por meio de fé, eu creio que nós vamos exalar a essência de Cristo. Por meio de fé, eu creio que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja, porque nós não vamos vencer, nós já vencemos o mundo. Vencemos. Louvado é o nome de Jesus. E eu quero ler aqui para a nossa meditação. Se eu não conseguir terminar a nossa reflexão essa semana, nós temos até a volta do Senhor para comermos muito Bíblia, irmãos. E uma coisa que alegra o meu coração, pastor Edson, quando o pastor tomou a palavra, o que veio no meu coração, como pode? Essa igreja, ela tem a base que é a palavra. Falta-nos alguma coisa, mas nós temos a base que é a palavra. Porque a palavra ela traz uma alegria ao nosso coração, uma certeza, uma convicção. Claro que não é um sentimento geral, deveria ser, não é geral, mas eu tenho essa fácil sensibilidade do poder da palavra. E como é gostoso, irmãos, porque como nós nos envolvemos com a palavra, parece que vai tudo embora. Todo problema, todo mal, luta, dificuldade, perseguição, mesmo que depois volte e nos traga a realidade. Mas a palavra,
traz o refrigério pela presença de Deus, porque ela é viva. Eu quero ler aqui, para nós fazermos essa meditação, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, inclusive nós até comentamos na escola sobre ele, mas não vai ser diretamente ele, o 17, mas ele está aqui dentro do contexto. No capítulo 5 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, o versículo 14 e 15. 2 Coríntios, cinco, 14 e 15. Eu quero dizer aos irmãos que o meu negócio é com a palavra. Eu gosto muito de ler Bíblia, né? Não tenho ideia própria. Aquilo que nós falarmos, nos basearmos, sempre vai ser pautado na palavra. Porque a minha palavra, a minha ideia, o meu pensamento, ele não tem valia se não estiver embasado na palavra de Deus. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Por isso, fica à vontade, irmãos. Percebe, pastor, que está ali dentro da Gálatas 2:20, né? Que coisa, né? É o caminho, não tem jeito, né? É o caminho. Eu quero dizer que sempre que eu tive a oportunidade de lecionar, tanto na escola bíblica como nos cultos de ensinamento, é livre. Os irmãos levantam a mão, perguntam, indagam, complementam, porque é isso, nós estamos estudando, estamos aprendendo. E eu acredito que quanto mais nós aprendemos, mais nós estaremos nos aproximando de Cristo. Louvado é o Senhor. O que eu queria, irmãos, e aí eu fiz questão de, não tem como, eu trabalho muito com slide, né? Mas eu não fiz, mas eu fiz questão de escrever aqui, irmãos, para tentarmos entender essa palavra do apóstolo diante do que ele tinha dentro dele e de como que ele vivia. E eu queria focar aqui, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Eu demorei assim um tempo para entender, porque esse constrange não tem a ver com o constrangimento. São meio que um pouco, cada uma na sua, essa palavra. Mas o constrange, que o apóstolo Paulo fala aqui, eu demorei um pouco a entender. E aí, claro, um pouco isso na minha caminhada, e agora a gente tem a clareza dessa fala dele, né? Porque quando ele faz essa colocação, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a palavra está dizendo que eu não tenho mais que viver para mim. Como entender isso, irmãos? Se nós somos cheios de vontade, cheios de desejo, cheios de busca, queremos isso e aquilo, e a orientação da palavra é para que nós não vivamos mais para nós, e sim para aquele que morreu em nosso lugar. E aí, esse amor que nos constrange, eu achei interessante a sua colocação, pastor Wesley, porque de fato, esse amor, a fé, nos traz experiências com Deus. Então, nós temos que ter, como eu dizia na escola bíblica, nós precisamos de ter experiências com Deus. Só quem tem experiências com Deus é que não sai da frente da batalha, a não ser que ele for alvejado e morrer. Mas se não morrer, ele não sai da frente da batalha, ele está sempre lutando, ele não corre. O bom soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, ele está sempre militando. Isso é muito importante. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Eu queria, irmãos, mostrar para os irmãos aqui o que é esse, por que o amor de Cristo nos constrange. Então, para nós entendermos o que é esse constrange, o significado aqui: pressionar interiormente, dominar, controlar, influenciar de forma profunda, levando alguém a agir de determinada maneira, não por força externa, mas por um impulso interno. O amor de Cristo, ele age dessa forma, irmãos, dentro de nós. Por isso que eu sou bem insistente, e nós temos que ter essa convicção de que nós, quando dizemos que somos templo do Espírito Santo, se nós somos templo do Espírito Santo, logo Ele habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, cadê Ele? Como foi dito aqui, nas minhas ações, nas minhas atitudes, na minha fala, no meu comportamento para com o próximo. Então, percebe que esse constrange é algo que o próprio Senhor é quem faz em nossa vida. É uma pressão interior, é algo que nos força a sermos como Ele quer que sejamos. É muito interessante isso, irmãos, e para mim é tremendamente profundo. O texto que nós acabamos de ler, aqui diz que no original, do grego, a palavra usada, é difícil de falar aqui, é sinexo, significa segurar firmemente, conter, dominar por completo, ser tomado por algo de todos os lados. O amor de Cristo nos constrange. Irmãos, isso é tremendo. Nós só vamos entender a conversão quando o amor de Cristo tiver domínio dentro das nossas vidas. Por isso que eu dizia que servir a Deus é fácil, é nós que dificultamos tudo. E olha que o texto que foi lido diz que os seus mandamentos não são pesados. Aonde que é difícil ser crente nessa vida? Aonde que viver a palavra de Deus é pesado? Não é. Porque quando eu digo que nós somos templo do Espírito Santo, logo Ele habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, nós seremos só um vaso. Só um vaso aonde Ele vai, com esse amor, dominar o nosso ser e Ele mesmo exalar o seu perfume através de nós. Gostoso ser crente. Só quem teve uma experiência terrível nesse mundo consegue discernir o que é ser crente e o que é ser ímpio, perdido. Então, eu vivi uma experiência e vivi uma segunda. Então, irmãos, esse constranger é tremendo. Ou seja, quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo: o amor de Cristo nos domina de tal forma que não conseguimos viver do mesmo jeito. O amor de Cristo quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, ele quer dizer que nós não conseguimos viver mais do mesmo jeito que vivíamos. Ou seja, somos impulsionados a viver para Ele, não por meio de obrigação, mas por amor. Que coisa tremenda, né? Por isso que nós às vezes dizemos que, com facilidade, que nós somos escravos de Cristo, mas por amor. Por amor. Olha, somos impulsionados a viver para Ele. É o próprio Jesus que nos impulsiona a viver para Ele. Não é por medo, nem por obrigação. É unicamente por amor. Resumindo essa frase, constranger é ser tão profundamente tocado que a mudança se torna inevitável. É inevitável a transformação, a mudança. Então, logo, se a pessoa serve a Deus e não houve uma mudança, ela não foi alcançada ainda por Cristo. Que coisa! E olha que isso é fé. E esta é a fé que vence, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas como isso? Porque Ele habita dentro de nós.
quando eu tento fazer algo que é contrário à sua vontade e não consigo. Eu fico constrangido, não posso, eu não consigo, não dá. É algo que nós não conseguimos mais fazer. É cometer um erro. Grande Deus, aleluia. Pastor Wesley, eu costumo, eu falo que nós temos o Espírito Santo, mas eu não tive a oportunidade de falar com o pastor aqui, mas eu vou pegar esse texto e vou ler aqui e vou focar isso o resto da minha vida, como tenho focado. E nós deveríamos focar. Quando eu falo que nós temos o Espírito Santo, aí eu digo que nós não temos o Espírito Santo, nós temos o Pai, e o Espírito morando em nós. Quem disse isso foi Jesus. Pega o capítulo 14 de João. Jesus ali conversando com os discípulos naquele cenáculo antes da cruz, porque dali depois ele desce, ele é entregue aos soldados. Então ele passa ali ensinando aos seus discípulos, e eu gosto muito de lembrar aqui, para mim está marcado de um jeito que jamais eu vou esquecer, mas não está marcado só na minha Bíblia, está aqui dentro, ó. Então o capítulo 14 de João e o versículo 21, olha o que Jesus disse. Jesus, ele começa esse versículo vendo o coração dos discípulos, dizendo: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Então o que Jesus está dizendo para ele? Não se turba, crede em mim. Aqui nós focamos muito em morada, se vai ser morada, se vai ser de casa, se vai ser verdadeiro, mas o foco aqui é crede em mim. Jesus fala: não turba o vosso coração, porque os discípulos estavam ali preocupados. Mas aí, ó, ele dentro dessa narrativa, ele chega no versículo 21 e diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei para ele. Olha o 22, aí vem Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Palavra-chave 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. E agora, que morada é essa que Jesus faz? E viremos no plural para ele, e faremos nele morada. É isso mesmo, eu estou errado, pastor? Eu estou errado. Mas não me mistério como que a Trindade habita dentro de mim. Mas eu falo com muita ousadia. Tem espaço para a Trindade, para as regiões, para tudo que quiser cabe aqui dentro. Não disse que coração de mãe cabe, aqui cabe tudo. Porque o entender o amor de Cristo é isso, irmãos. É saber de que nós não vivemos mais a nossa vida, mas nós vivemos aquilo que Jesus nos chamou para vivermos. Liberdade de vida. Louvado é o nome de Jesus. Eu ainda quero focar nessa observação do significado de constranger. Quando a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, ele não está falando de pressão ou obrigação, está falando de um amor que nos envolve por completo. O amor de Cristo nos constrange, toma nosso coração, nossa consciência e nossas decisões. É um amor que não nos deixa viver da mesma maneira. Há mudança. Olha a comparação. É como alguém que entende o sacrifício de outra pessoa, que outra pessoa fez por ele. Ninguém precisa obrigá-lo a ser grato. A gratidão nasce sozinha. Da mesma forma, quando entendemos a cruz, o amor de Cristo nos empurra a viver para Ele. Viver para Ele. Eu dizia aqui na escola bíblica que quando eu me converti, em menos de uma semana, pastor Edson, é algo tremendo. Dizer que quando a minha esposa ela olha para a minha vida, ela fica até brava comigo, porque eu me tornei uma pedra bruta.
que é pedra bruta. Eu já trabalhei em Rogal de transporte de valores. E um dia eu vi uma pedra bruta de ouro. Ela é pesadona, rocha, e nós transportávamos aquilo. E eles iam levar para um local onde ia trabalhar e tirar o ouro que estava ali dentro, já sabia. Eu me tornei uma pedra bruta, misericórdia, eu não sei. Eu não sei por que deve ser dessa forma. Na primeira semana, eu tinha disco, fita cassete, revistas, porque eu trabalhei no correio, eu tinha pilhas de revistas assim, ó, eu trazia para casa para colecionar, mas gostava de ver, da Playboy. Eu fiz um saco preto de 100 litros, na primeira semana, juntei e joguei tudo fora, isso não serve mais para nada. Glória! Aleluia! É coisa de maluco isso daí, irmãos. Ou seja, alguém diz que Jesus está fazendo a obra. Foi assim, ó, o impacto da noite para o dia. O amor de Cristo trouxe uma visão ao qual eu não poderia mais viver aquilo que eu estava vivendo. Eu tinha que mudar, mas não foi algo por mim, foi impulsionado de dentro para fora. E aí, varão, eu vou dizer que daí para frente foi tanta coisa que aconteceu, que demorou anos para essa pedra bruta ser trabalhada e sair aquela pepita de ouro dentro, e depois começar a enxergar tudo de uma forma amena, porque não é bem assim, né? É verdade, demorou, mas graças a Deus, hoje a flexibilidade ela é muito maior do que naquele tempo, e graças a Deus por isso, mas é uma flexibilidade sempre observando a palavra de Deus. Louvado a Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos, para deixarmos esse significado desse, porque o amor de Cristo nos constrange, nós podemos pegar aquela mulher que, com aquele vaso, conhecido como vaso de alabastro, cheio de nardo, quando ela procurou Jesus, é interessante que ela não foi convidada. Aquela mulher não foi chamada por Jesus, ninguém mandou ela entrar naquela casa, mas quem entende o amor de Cristo não precisa ser empurrado, é atraído. Ela foi atraída para dentro daquele lar, ali de Simão. Ela quebrou aquele vaso por amor, ou seja, porque o amor de Cristo já tinha quebrado o seu coração. Ela chega com aquele nardo puro, entra na casa de Simão, e ali ela comete aqueles atos, né, de por trás começar a chorar aos pés de Jesus, e com o cabelo a enxugar, e depois vai ali, quebra aquele vaso de alabastro e lança aquele perfume caríssimo nos pés do Senhor. E ali, por que ela fez aquilo? Porque ela já tinha recebido o amor de Cristo, ou seja, ela foi constrangida pelo amor de Cristo. E é interessante que ela não teve nenhuma experiência, ela só de ver a caminhada, olha que ela era uma prostituta, né? De ver a caminhada de Cristo, foi constrangida, e ela foi até o Senhor, e quando ela foi até o Senhor, ela tomou essa atitude, até o momento, e isso tudo calada, quietinha. Aí houve aquela conversa entre Jesus e Simão ali, e Jesus ali começa a ensinar a Simão que aquela mulher, ela merecia mais perdão, porque mais pecou dentro do ensinamento que Jesus deu para ele. Então, ela chorou porque foi perdoada, estava ela chorando ali, glória a Deus. Ela adorou porque foi aceita. Ela deu tudo porque entendeu o amor. Olha que o dar tudo ali era algo muito caro, aquele perfume era algo muito caro. Possivelmente ela deveria ter alcançado talvez com a labuta dela, e ela pegou e lançou aos pés de Jesus ali. Por quê? Ela foi tocada pelo amor de Jesus. Irmãos, esse amor não tem como se explicar esse amor. E bem verdade, a gente não tem como explicar. E não adianta se falar, que nem o pastor Wesley disse aqui, não adianta eu falar que eu amo a minha esposa. Eu tenho que, dia a dia,
cuidar dela, estarmos juntos, vivendo em amor um para com o outro, de forma prática, não é por fala. Porque é como nós ouvimos aqui, falar que ama é uma das coisas mais fáceis, mas, irmãos, demonstrar esse amor na prática é um desafio. E as pessoas percebem, irmãos, as pessoas percebem quem tem o amor de Cristo e quem não tem. Para nós que temos a percepção, para nós que temos o discernimento do Espírito Santo, irmãos, nós não olhamos com um olhar de julgamento, mas nós temos uma percepção fácil daquele que realmente foi alcançado por esse amor. E nós temos que ser envolvidos por esse amor. E aí eu digo, irmãos, isso porque nós temos que ter isso na prática, não é só entre nós, irmãos, tem que ser geral lá fora. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que eu não recebia uma provocação sem responder. Agora as pessoas faltam me engolir fora do misericórdia, faltam me engolir fora, e eu fico ali olhando, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa de parar de falar que eu vou procurar. Sabedoria que Deus tem nos dado. Eu já fui afrontado de cada maneira aí fora que eu vou falar. De pessoa conversar comigo assim, ó, olhando para cima, me vendo lá em cima, e querendo me engolir, e eu olhando, esperando, mas calma. Como a pessoa deixar eu falar, Deus me dá uma graça de contornar a situação, e a pessoa ali sai dali me amando por tudo que ela ouviu, me pedindo perdão, desculpa. Não se preocupa não, faz parte, é isso mesmo. Ou seja, olha o efeito do amor de Cristo em nós. Isso lá fora, e aqui dentro? Aqui dentro, Mônica, você vai pisar no meu pé e eu vou falar assim, glória a Deus, cuidado com o seu pé. E assim sucessivamente. Nós não temos que devolver provocação e jamais, irmãos, aceitarmos qualquer tipo de afronta. Porque esse amor nos constrange a tal ponto. Eu costumo observar que quem faz o mal para mim, ou para qualquer um de nós, não faz para mim ou para nós, está tocando no Senhor, porque é o texto que nós lemos lá, é o texto que nós estamos lendo aqui, ó. E Ele morreu por todos. Glória a Deus. Então Ele morreu por mim. Verdade. Para que os que vivem, eu estou vivo, nós estamos vivos, não vivam para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, se eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, o que acontece? É Ele que vai defender a minha causa não é minha, é dele. Isso é fé. Isso é fé. Mas como viver essa fé? Estando cheio desse amor. Olha que interessante, é um texto que também sempre me vem em mente, eu gosto dele, e esse texto que o pastor leu, ele é um marco na minha caminhada, eu louvo a Deus por isso. Mas olha um outro texto aqui que eu amo também, irmãos, de saber que Deus, dentro de nós, nos deu o seu Espírito e veio um combo. Olha o que diz o capítulo 5 de Romanos. Aqui ele fala da justificação pela fé e paz com Deus. Mas quando eu leio só os primeiros 5 versículos, olha o que diz aqui, capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é vaidade, não. Nós glorificamos a Deus na esperança da glória de Deus, porque daqui a pouco ela é manifesta. Então nós louvamos a Deus por isso. Mas olha que interessante. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Opa, calma aí. Como? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, isso aqui não é coisa para a pessoa normal, não. Como se gloriar nas tribulações? Pausa. Eu estou voltando a cabeça para você.
cedo, então, aqui é bom que pelo menos a 1 hora que eu tenho aqui, eu como, depois a gente entrega, come, e continua depois. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como pode? Só quem tem o amor de Cristo na sua vida, ele louva a Deus nas tribulações. Mas olha o que Pedro disse. Não precisa trocar não, eu vou ler aqui. Deixa aí que eu vou seguir aqui essa linha aqui. Mas olha o que Pedro disse na primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 12 em diante. Olha que interessante, irmãos. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós. Grande Deus. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Nós somos participantes, então não devemos estranhar. Mas eu não aguento mais, é tanta luta, tanta perseguição, parece que querem me matar. Não. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Aí ele diz assim, e alegreis. O 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Vocês sabem o que é vitupério? Olha o que é vitupério: ser insultado, ser ofendido, ser caluniado. Olha, mas se pelo nome de Cristo sois insultado, ofendido, caluniado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, é fácil, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa, e muitos de nós não suportamos a tribulação. Mas por quê? Porque falta-nos esse amor. Será que eu tenho lá a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito habitando dentro de mim? Porque se eu tiver, eu suporto a tribulação. E não tenha dúvida, vai vir o vitupério, vai vir as aflições, vai vir a calúnia, vai vir a mentira. E aí quem é que vai nos dar a condição de vencer tais dificuldades? O próprio Cristo que habita dentro de nós. Então, voltando, nos gloriamos nas tribulações. Aí aqui ele dá a receita, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí eu queria só chegar até aqui, mas tive que dar essa volta aí, né? O 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí alguém diz assim: você não é batizado no Espírito Santo, você não fala em mistério, você não é batizado. Pois é uma doutrina de homem. Quando nós recebemos a Cristo, o que aconteceu? Nós recebemos o amor de Deus, nós professamos Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o amor de Deus pelo seu Espírito que nos foi dado. Eu posso ir para a eternidade sem falar línguas, porque eu não tenho dom, mas eu não tenho dúvida de que eu tenho o Espírito Santo, porque é Ele quem sustenta cada um de nós. Então, doutrina de homem, que a gente tem que ficar atento. Graças a Deus, é o que eu digo que essa igreja, ela é abençoada porque ela tem a base, que é a palavra. Então, irmãos, esse amor que nos constrange, traz essa transformação dentro de nós. Ela vem de dentro para fora. É uma transformação, irmãos, que ela pode ser paulatina ou como pode ser imediatista também, vai depender de cada um de nós. Eu digo que eu tornei a pedra bruta porque assim o Senhor fez, mas com o tempo Ele mesmo
trabalhou e formou um vaso para a glória dele. Aleluia. Tudo para a glória dele. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus, fez bom. Constranger, irmãos, esse constrangimento, porque o amor de Cristo nos constrange. Aquele impulso de fazer a coisa errada, aquela vontade, porque vocês sabem de uma coisa, o crente em si próprio, ele não fala palavrão, e eu louvo a Deus por isso, porque é algo automático. Você não conhece, Mônica, você não conhece nenhum crente que fala palavrão, não conhece, eu não conheço. Se eu ver, eu falo assim, não é crente. Ou seja, o que acontece, irmãos? Porque o palavrão, a palavra de baixo calão, ela está na natureza humana. Nós estamos na natureza humana? Não, nós temos uma natureza humana, só que transformada pelo amor de Deus, pelo Espírito que nos foi dado. Então, irmãos, logo eu digo que nós não temos mais como tomar tal atitude, mas eu não quero dizer que vai haver uma perfeição de que no momento de ira não sai outra coisa. Vai sair, não tem jeito, mas pode sair, mas atrás já vem, tá nervoso, né? Cuidado. O próprio Espírito Santo ele começa a bater. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, olha o que eu fiz, me ajuda. E ele vai, por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, não nos deixa andar de forma errônea, de forma alguma, não deixa. Eu falo porque eu já tive essa experiência de querer ficar nervoso, de quase, e eu já ouvi algumas vezes, da seguinte forma: você não é crente? Eu já ouvi isso, pastor. Duas situações terríveis que eu vivi, que eu não vou contar agora, que aí, você não é crente? É verdade. Corri e fui resolver. Graças a Deus resolvi. Um momento oportuno eu conto, irmãos. Então, nada melhor do que você ter o Espírito Santo e você, calma aí, eu ouvi dessa forma, você não é crente? Porque ele fala de uma forma que nós entendemos. Não, calma aí, eu sou crente. Você não é crente? Então, nós, por ter passado por esse processo de mudança, o que acontece? Nós não andamos mais na prática de quando não conhecíamos a Cristo. Isso é um esforço nosso? Não. É algo que vem de forma a impulso, de dentro para fora. E nós assim o fazemos, ou seja, nós ficamos, calma aí. É como que se nós estivéssemos sendo assistidos por Deus, de forma que eu estou entristecendo a Deus. Aí nós vamos mudando. Ou seja, Ele mesmo dentro de nós nos direciona a tomarmos a atitude de não vivermos na prática do erro. Errar, pecar, todos nós vamos errar e pecar. O que nós não podemos viver é na prática, premeditadamente. Aí eu digo, aquele que premedita uma situação, esse precisa ter uma experiência com o Senhor, porque senão, misericórdia, a coisa vai estreitar. Sendo assim, irmãos, tentando entender, porque eu demorei algum tempo atrás para entender porque o amor de Cristo nos constrange. Eu quero agora continuar observando com os irmãos. Aqui nós temos uma pequena introdução. Vivemos em um mundo onde as pessoas são movidas por muitos fatores: medo, interesse, culpa, pressão social. Mas o cristão não é movido por obrigação religiosa, e sim por algo muito mais profundo e transformador, ou seja, o amor de Cristo. Nós vivemos pelo amor de Cristo. As pessoas aí fora, elas vivem, num sistema onde elas são constantemente bombardeadas e elas andam amedrontadas. Alguém diz assim, vigia. Aí a gente fala de vigiar, né? Colocar o carro no seguro. Claro, tem que colocar o carro no seguro.
escuro, de colocar a tranca na porta, vigia. E aí começamos a fazer um monte de observações para o vigiar. Mas quando Jesus estava com os discípulos ali orando, ele foi orar e saiu à distância, e que ele pela terceira vez voltou e viu os discípulos dormindo, ele pegou e exortou eles: olha, vigia e ora, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Que fraqueza eles estavam tendo? Eles estavam dormindo no momento da oração. E quantos já não oram mais e só dormem? De fato é, porque orar é uma guerra, é uma luta, é uma batalha espiritual. Nem todos nós temos uma disposição constante e contínua de oração, e quem tem é bem-aventurado. Então Jesus, quando volta pela terceira vez, ele fala assim: olha, vigia e ora, porque a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se o espírito está pronto, logo a carne ela não tem como enfraquecer se mantermos vigilantes. Foi o que Jesus quis dizer para os seus discípulos, né? Então, as pessoas aí fora, irmãos, elas têm esse tipo de preocupação: o bandido, o ladrão, e eu fico vendo, né? Meu Deus, é verdade. E aí, se nós não deixarmos levar pela mídia, nós vamos andar na rua igual maluco, olhando para lá e para cá. Eu faço andar, não quero ficar por lado, vou embora, porque senão a gente não vive. Ou nós cremos e confiamos, ou andamos aí como alguns andam, com segurança, carro blindado, e aí vai. Não é fácil. E alguém vai dizer para mim, falar para vigiar. E eu acredito que vigiar é que a carne é fraca. Fraca em qual sentido? Ela precisa estar atenta, atônita, para não cair em tentação, para contrariar a palavra de Deus. E aí fora as pessoas estão assim, mas nós andamos, irmãos, transformados por esse amor e por sermos a habitação do Senhor, por Ele estar dentro de nós. É Ele que nos dá esta convicção, essa certeza, essa fé para nós caminharmos. O apóstolo Paulo afirma que esse amor nos constrange. A palavra constranger não fala de prisão, eu repito, mas de ser dominado, impulsionado e controlado por dentro. É o amor de Cristo que nos empurra para uma vida que glorifica a Deus. Pois é, se a nossa vida não glorificar a Deus, se as nossas ações, se as nossas atitudes não glorificar a Deus, não vale a pena ser crente. Tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que ele é assim? As pessoas, e depois alguém vai dizer: não, é porque ele é crente. Entendi. Porque é assim, sabia, pastor? Eu lembro quando eu cheguei lá na CLT, lá na Vila Mariana, a senhora Pimentel me entregou. Está chegando o pastor aí, viu? Me entregou, tá bom. E aí os irmãos já me procurou, a gente começou a conversar, né, tal. Aí depois o meu comportamento era muito reservado, sabe? Eu sempre fui muito reservado. Se for para conversar, eu converso, mas eu não tenho brincadeira, não fico em roda nem nada. E quando você chega num ambiente que ele é promíscuo, ele é cheio de pessoas que estão ali só bagunçando, zoando, as pessoas começam a reparar: chegou alguém ali. E aí, dentro do meu comportamento, daqui a pouco eu tinha um contato mais com um irmão lá, e aí alguém foi perguntar para ele, como viu que eu tinha contato com ele, e perguntou para ele: o que é do Marco? Não, é porque ele é crente. Então eles sabem, tanto é que as pessoas aí fora, elas esperam alguma coisa de nós. É verdade. As pessoas naturais aí fora esperam alguma coisa de quem? De nós, igreja, porque eles veem que o mundo de fato está num ébrio só, uma bagunça só. Então quando eles veem que a pessoa é crente, eles esperam que nós sejamos perfeitos. Que coisa! E eu vou dizer uma coisa, irmãos: nós, como igreja, somos odiados por esse mundo, odiados. Eu tenho querido tirar a internet da minha vida, irmãos, porque às vezes a gente passa algumas coisas e vê lá esses podcasts. Tem podcast que os caras pegam só para falar mal de crente, só para falar mal de crente. Meu
Aí eu entro nesse contexto aqui, ó. Eles pegam só para falar mal de crente. E olha o que a Bíblia fala aqui. E eu fico observando, deixa eu ver se vê o texto aqui. E olha, eu tenho assim dó dessas pessoas e vejo que nós fomos privilegiados de conhecer a Deus, de ter recebido a sua palavra e estarmos hoje vivendo em novidade de vida. Glória a Deus por isso. Então, eu fico vou ver se. Está dentro do mesmo texto que eu tinha lido de Pedro. Olha o que diz lá no versículo 17 de 4 de 1 Pedro. Diz assim, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha que interessante, irmãos. Aonde vai aparecer o ímpio e o pecador? Se nós, como justo, somente somos salvos, porque nós somos justos, nós somos justificados por Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Oh Deus, não há. Nós somos justos, justificados por Cristo. E se nós, como justos, apenas nos salvamos, somos salvos, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, a nossa função é testificar de Cristo para essas pessoas, para que haja da parte de Deus graça e misericórdia e alcance eles como nós somos alcançados. Porque eu era um rebelde, irmãos, e fui alcançado por essa palavra. Mas será que ela foi só para mim? Não, tem vários aí fora que ainda precisam ser chegar a esse aprisco. Quem são, eu não sei, mas eles vão se chegar, porque eu cheguei, e eu louvo a Deus por isso. Mas o ímpio vai perecer. Misericórdia. O que é o amor de Cristo? O amor de Cristo não é um sentimento passageiro, é um ato sacrificial. Lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante, irmãos. O que é o amor de Cristo? Qual o mérito que eu tinha? Nenhum. Então, o capítulo 5 e 8 de Romanos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E põe pecado nisso. Põe pecado nisso. Misericórdia, Deus. Ele nos amou quando não merecíamos. Ele nos amou primeiro. E é interessante que, por que nós o amamos? Aí nós vamos lá para a carta de João, né? E como é bom lembrarmos, né? Por que nós o amamos? Por que nós declaramos o nosso amor para com Cristo? Por quê? E olha aqui, pastor, a nossa declaração de amor por Cristo pode nos levar à prova de ser até sacrificial também, porque nós podemos ser colocados à prova. Eu dizia isso na escola, irmãos, porque será que foi em vão? Ou será que foi história com ele? O que sofreu a igreja primitiva naquela perseguição, da loucura de Nero tocar fogo, e cometer o ato que ele cometeu e culpar os crentes, e depois os crentes serem julgados à morte e renunciando a sua vida por conta do amor de Cristo. Será que foi em vão? Eu acredito que não. Não foi porque nós estamos aqui hoje dizendo, lembrando, refletindo sobre esse amor.
não só por palavras ou pregação, mas vivendo de forma prática. Então, como é que entender esse amor de Cristo? O que é o amor de Cristo? Como entender? E nós dizemos que o amamos, choramos, louvamos o teu santo nome, dizemos que o amamos, mas por quê? Porque está aqui na primeira carta de João, e no versículo, no capítulo 4, é isso mesmo? Está aqui, capítulo 4, aqui é João, né? A carta é o apóstolo do amor. Você vai ver ele lá para todo lado. O capítulo 4 todinho ele começa mostrando os falsos profetas, depois ele mostra o amor de Deus. Mas eu quero ler só um texto que diz que nós aqui, que nós já conhecemos, só trazendo a memória, mas se nós pegarmos aqui, a partir do versículo 7, ele diz assim: Deus é amor, o subtítulo, né? Devemos amar a Deus e aos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, quando ele diz para nós amarmos uns aos outros, por quê? Porque o amor é de Deus. E esse amor está onde? Dentro de nós. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está aqui o nosso saudoso Davi Miranda colocando o nome da igreja que ele presidiu: Deus é amor, porque Deus é amor. Aí quando ele vai lá no versículo 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu devolvo o meu amor para com Cristo porque ele me amou primeiro. Como é que eu entendo que Jesus me amou? Primeiro, ele me salvou. Ele me salvou de que forma, irmãos? Desse mundo. Porque quando Jesus me tira desse mundo, e dentro desse próprio mundo ele me fala: se você tem vida, agora vida com abundância, ele me salvou. Ele me salvou do erro, da mentira, do pecado, de tudo aquilo que é contrário a ele. Ele me salvou. E no porvir, a vida eterna. Glória! Como entender isso? Só ele estando, habitando dentro de nós e gerando essa fé dentro de nós, irmãos. Eu digo que não vai ter luta, não vai ter perseguição, não vai ter nada que vai nos tirar deste foco, deste caminho que o Senhor propôs para nós. Só se nós quisermos, só se quisermos. Só quem pode nos tirar da presença de Deus é só uma única pessoa: nós mesmos. Nem o inimigo da nossa alma tem poder, porque ele vai vir, vai ofertar, ele vai vir, vai tentar, ele vai vir, vai mostrar. O que ele fez com Jesus? Ele levou, a palavra é meio que um mistério, né? Ele mostrou, ele fez 3 ofertas para Jesus. Então, mostrando que ele é o Deus deste século, deste mundo. Então, ele pode dizer que vai dar alguma coisa, sendo que ele não tem nada. Então, nem ele, porque nós sabemos que ele é mentiroso. Quem é que pode nos tirar da presença de Deus? Eu costumo dizer que, no meu caso, está lá em casa. Quando eu entro no banheiro, vou lá, escovar meu dente, eu vejo no espelho: só você que pode tirar você da presença de Deus. Só eu. Ninguém mais, ninguém. E isso é glória para Deus. Isso é glória para Deus. Ninguém. Então, se ninguém pode me tirar da presença de Deus, então eu digo: sai da frente, Satanás. Sai da frente em nome de Jesus. Sai, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. Eu repito aqui, irmãos, eu costumo dizer, sempre nos ensino, que nós, igreja, claro, aquele que está revestido dessa graça, somos os únicos que podemos dizer não ao pecado. Vai vir a oferta, estou bem. Vai vir a cobiça, estou bem. Vai vir a facilidade, estou bem. Vai vir a mulher bonita, já tenho. Eu tenho tudo. Então, irmãos, nós podemos dizer não ao pecado. Porque ele está assim, tentando nos envolver. Mas quem habita dentro de nós é maior e nos mostra: vocês têm coisa melhor. Não se preocupa. Então, irmãos, ninguém pode ir contra as nossas vidas, só nós mesmos. E aí, Deus fala assim: vai nessa
sua força, Deus. Aleluia. Por quê? Porque o homem tinha convicção. Ele estava nervoso, malhando trigo aonde? No lagar. E estava ali, como pode. Olha, aí foi bem um. Está bravo, é esse mesmo. E começou a questionar que já vai nessa sua força. Deus. É isso aí. É essa graça que Deus nos dá. E assim, vai nessa sua força. Agora que vai ser fácil? Não vai. Vai vir as perseguições, as dificuldades? Vai vir o vitupério? Vai. Porque se nós repousa o Espírito da glória de Deus, vai vir. Mas nós temos, irmãos, um nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, nenhum mal faz com que nós voltemos atrás do parede da nossa caminhada. O amor de Cristo, é o amor de Cristo que nos deixa de tal forma, irmãos, não tem como. Então, Ele nos amou quando não merecíamos, Ele nos amou primeiro. Por quê? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, isso é fato. Ele nos amou até a morte. Isso é fé. Eu não vi, mas eu creio. Morte e morte de cruz, como narra a carta aos Filipenses. Então, se Ele morreu por mim, logo eu tenho que não mais viver eu, mas deixar que Ele viva em mim. É isso. Ele quer viver dentro da minha vida. Louvado é o nome de Jesus. O amor de Cristo não depende do nosso desempenho, mas da sua graça. Porque olha, a graça de Deus em nossas vidas, ela é tudo. Então, eu não preciso mostrar, eu vou agir de forma natural. O natural de Deus é o ao próximo, é fazer o que tem que ser feito, isso é natural. Então não precisa ver aquele desempenho da minha parte, não. Viva naturalmente, porque naturalmente você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado a Jesus. Não seguimos a Cristo para sermos amados. Olha que interessante, né? Não seguimos a Cristo para sermos amados. Seguimos porque já fomos amados. Então, olha que perigo existe, pastor Wesley, em alguns ensinamentos. Eu estou buscando a salvação. Eu estou fazendo a minha parte. Quando eu escuto essa doutrina da parte de alguns, não do nosso meio, mas tem igreja que tem essa visão. Eu estou buscando a salvação. Se eu estivesse buscando a salvação, eu iria morrer perdido, porque eu não ia conseguir alcançar de forma nenhuma. Nós temos que acreditar, irmãos, que a partir do momento que nós professamos Cristo como Senhor e Salvador, Ele entrou, Ele nos salvou, como eu disse aqui de forma física, Ele nos salvou de tudo, nos ouviu o gozo da vida eterna. Então não estamos jamais buscando a salvação. Nós, irmãos, de fato, nós estamos, eu costumo observar que nós já estamos, isso é fé, né? Se existe vida eterna, e eu não tenho dúvida nenhuma que existe, a plena certeza, nós já estamos regozijando nela, pela fé. Porque olha, quando nós entendemos essa frase, ou seja, essa fala do apóstolo Paulo, quando nós entendemos isso aqui não foi dado só para ele, foi dado para ele como experiência, e por meio de fé, nós fomos também, irmãos, agraciados para que nós também, pela fé, tivéssemos também a mesma alegria, a mesma certeza, o mesmo gozo, a mesma convicção. Não sei se eu vou encontrar aqui, mas aí, qualquer coisa vocês me ajudam. Quando o apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou vice-versa, o que ele estava ali dizendo? De que ele não sabe o que é melhor, se é partir e estar com Deus, ou permanecer aqui. Eu não sei se está na carta aos Filipenses, mas é interessante, irmãos, nós temos o texto e o contexto, porque isso aqui que ele escreveu,
revelação. E essa revelação, ela foi dada a nós, e em nosso coração está estancado isso aqui. Não tem como nós dizermos que isso aqui não é para nós. Lembrei, pastor? Porque eu viver, Filipenses 1:21. O que está em Filipenses. Então, o que diz, né? Filipenses está aqui, ó, e o meu está sublinhado aqui, né? O 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Palavra, irmãos, palavra tremenda. Aí é onde ele cumprimenta, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ou seja, o homem estava já vivendo, regozijando na vida eterna aqui. Isso é certeza, isso é convicção. Então, eu fico às vezes pensando, pastor, como que vai ser, né, essa transição mortal e imortal. Mortal e imortal. Você sai do físico e entrar no... Como que vai ser? É algo tremendo, irmãos. Eu passava esses dias de frente do cemitério da Saudade e eu olhava para a porta de dentro e falava, não tem jeito não. Um dia você vai ali para ele. Só ele, só carcaça. Isso é se não entrar no mistério do arrebatamento. Que se entrar no mistério do arrebatamento, nem vai passar por lá. E eu estava pensando, meu Deus, né? Isso é para trazer preocupação? Não, é para trazer alegria, porque nós vamos sair do mortal e entrarmos no imortal. É algo tremendo. E quando isso acontecer, irmãos, vai ser uma das maiores glórias para a vida daquele que esperou em Cristo. O que nos traz essa certeza e convicção? Fé diante do amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, irmãos, eu li aqui um primeiro tópico, tem mais algumas coisas, eu não vou alongar, nós já estamos entregando a palavra que é 20 horas e 30 que nós entregamos aqui, mas guarda isso, porque a gente temos muito mais coisa aqui para se alimentar, né? Mas olha, guardemos o nosso coração, irmãos. Não existe luta, não existe dificuldade, não existe nada, como esse homem que foi experimentado por Deus, o apóstolo Paulo, irmãos, um dos homens que recebeu muitas revelações da parte de Deus, e está aqui, né, escrita para nós hoje, né? E aí nós temos que se alimentar dela. Por que nós precisamos nos alimentar dela? Porque assim como um carro precisa de combustível para andar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita dentro de nós precisam de ouvir a sua própria palavra, para nos dar graça, fé, certeza e convicção. Mas como que entender esse mistério? Não quero entender. Não quero entender, porque tudo é o Senhor que nos impulsiona. Então, fechando aqui nesse cântico de vitória, Deus é por nós, de Romanos 8, irmãos, o apóstolo Paulo, e aí nós conhecemos muito bem o texto, né, 8:31, diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra o Espírito de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada.
como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Gostou de falar do amor? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, na próxima quinta nós damos continuidade. Graças a Deus, todos os céus, finais, Deus é o nosso pastor. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Boa essa reflexão. Guarde em seu coração, mas pratique para que ela tenha sentido. Amém? E que a gente possa ser abençoado com isso. Vamos de pé. Está programado para domingo, né? Teremos a escola, depois uma assembleia breve e em seguida o culto. Eu e os meus vamos estar de viagem a partir dessa madrugada, né? Mas no domingo estaremos aqui. Vamos dar um pulinho ali em Minas e voltamos. E Deus é bom. Amém? Que os irmãos estejam orando uns com os outros, uns pelos outros, para falar. Isso, né? 9 horas no Jardim Lídia. Rosália? Amém. Então, sábado, 9 horas da manhã. À noite tem um culto de gratidão também para o aniversário do nosso pastor Luiz Chirraro. Quem quiser dar um pulinho no milho à noite, é benção. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo, pela palavra ministrada. Obrigado, Senhor, por tudo que temos feito, ouvido. Que em nosso coração sempre haja como uma boa terra a oportunidade de frutificarmos e que possamos fazer isso de bom grado. O que te pedimos agora é que nos despeça na tua paz, nos dando um final de noite abençoado, um final de semana cheio da tua graça. E que sempre possamos te louvar, que o teu amor continue firme e forte em nosso coração e nós praticando a tua palavra no plano do teu querido. Seja conosco, eu te peço obrigado por tudo, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga